irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo da Quaresma e a cada ano na Quaresma a Igreja nos convida a rezar e meditar o Evangelho da Transfiguração do Senhor, Jesus que muda de figura. É interessante que existe uma festa própria para celebrar a Transfiguração. No dia 6 de agosto, nós celebramos a festa da Transfiguração do Senhor. E por que será que a Igreja coloca este dia no segundo domingo do tempo quaresmal? Por que a Igreja coloca o Evangelho da Transfiguração? Para isso nós precisamos entender um pouquinho sobre como São Lucas, que é o autor desse Evangelho, vai trabalhar os seus escritos, a sua escrita. São Lucas, ele não era apóstolo de Jesus. Mateus e João eram apóstolos de Jesus. Marcos, o nome dele na verdade é João Marcos. Marcos, ele era apóstolo, ele era discípulo de Pedro. Então por isso que alguns falam que o Evangelho de São Marcos é o Evangelho de Pedro. Mateus e João escreveram o que lembravam, o que o Espírito Santo fez eles lembrarem do que eles mesmos viram com seus próprios olhos a respeito de Jesus. Marcos narrou, escreveu o testemunho de Pedro. Lucas foi o único que não lembrou, não escreveu nada a respeito, de que alguém pregou, porque ele era discípulo de Paulo. Ele escreveu aquilo que ele pesquisou. São Lucas era muito inteligente, ele era médico e ele pesquisou, por isso o evangelho dele é muito sistemático. O evangelho de São Lucas, ele tem uma cronologia mais apurada. A partir do capítulo 9 do evangelho de São Lucas, nós vamos ver que Jesus tomou a firme decisão de ir para Jerusalém. E o que é que Jesus foi fazer em Jerusalém? O que é que Jesus foi fazer em Jerusalém? Morrer. Só isso. Jesus foi para Jerusalém morrer. Então, a partir do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, nós vamos encontrar tudo o que aconteceu até a morte de Jesus. A partir desta decisão de Jesus ir morrer em Jerusalém. Então, quando Jesus tomou a decisão de ir para Jerusalém, aconteceu dois fatos antes do evangelho narrado hoje. Primeiro, ele estava em Cesareia de Filipe e perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? O que o povo está falando de mim? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros é Jeremias, algum dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Teve a profissão de fé de São Pedro. Depois que São Pedro professou a fé, que Jesus era o Messias, então Jesus anunciou a sua paixão pela primeira vez. Ele disse: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado, morrer e em 3 dias ressuscitar. E aqui está a chave. Aqui está a chave. Ele estava indo para Jerusalém morrer e anunciou para os apóstolos que ele ia morrer. Então tudo o que aconteceu, a partir do capítulo 9 de São Lucas, tudo o que aconteceu foi em vista da sua paixão. Imediatamente após esse anúncio da paixão, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu para um monte alto, Monte Tabor. Então, o evangelho de hoje vai nos apresentar, amados, a transfiguração do Senhor como uma preparação para a morte de Jesus. Nós hoje, amados, somos convidados por Jesus a subir a um monte alto, o Monte Tabor, para estar com Ele. E o que é que Jesus foi fazer nesse monte muito alto? Pega o folheto, por favor, no primeiro versículo do Evangelho de hoje. Vamos ler juntos este primeiro versículo do Evangelho, porque nós vamos encontrar o motivo pelo qual Jesus subiu para o Monte Tabor. Vamos juntos? Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Ele subiu para quê? E aqui está. Jesus foi para a montanha para rezar.
No domingo passado, nós estávamos meditando o evangelho das tentações de Jesus, né? Jesus foi para o deserto para rezar. Lá ele foi tentado pelo demônio, mas ele foi para rezar. Nesse tempo quaresmal, amados, nós somos convidados a ir com Jesus para o deserto, mas não ir sozinhos, porque Jesus não foi sozinho para o deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. Então ele não foi sozinho, ele foi com o Espírito Santo, foi para o deserto rezar. Hoje nós encontramos que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a um monte alto para rezar. Então, em Pedro, Tiago e João, é você, seu esposo, seu filho, sua mãe, seu pai, seu avô, sua avó, seu tio, seu sobrinho, você e sua família. Jesus toma hoje eles e você consigo e sobe ao monte alto para rezar. A oração, amados, é a chave da vida cristã. Se nós não subirmos com Cristo para o monte e entrarmos em oração, se nós não estivermos com Ele em intimidade, se nós não nos debruçarmos em Deus nesse período quaresmal, não faremos bem uma boa quaresma. Nós não viveremos bem esta quaresma. A quaresma é um tempo de rezar. Então, por isso, esse retirar-se, para nós cristãos, a quaresma é um tempo de retiro, sim. Nós somos retirados para a oração. Por isso que é um tempo de evitar mais a TV, evitar mais o Instagram, evitar mais o celular, evitar mais as músicas, para nos focarmos em Deus, para focar a nossa espiritualidade e estar mais em oração, sobrar tempo para rezar. Por isso que Jesus hoje nos toma consigo e nos leva para esse monte alto. Mas aconteceu que quando Jesus estava lá rezando, as suas vestes ficaram muito brancas. Outro evangelista vai dizer que nenhuma lavadeira no mundo conseguiria alvejar, de tão branca que era. Ele então teve a sua transfiguração. A palavra transfiguração significa mudança de figura. Jesus, naquele momento, enquanto ele estava rezando com Pedro, Tiago e João, ele transfigurou-se, mudou de figura, ele mostrou a sua face divina para os 3 discípulos. Eles estavam acostumados, já neste caso há quase 3 anos, estavam acostumados a ver Jesus na sua face humana. E sabemos que Jesus é verdadeiramente homem, mas é também verdadeiramente Deus. Então, eles não tinham visto ainda Jesus como Deus. Depois da encarnação, esse foi o primeiro momento em que Jesus mostrou a sua face divina. Ele mostrou-se como ele verdadeiramente é enquanto Deus. Enquanto Deus. E aquela visão foi tão espetacular, foi tão grande, tão bonita, que São Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Eu, Tiago e João, não importa, vamos ficar aqui no relento mesmo, mas eu não quero perder o que eu estou vendo. Esta visão é importante demais, é boa demais, é bonita demais, isso é importante, isso é bom, é agradável, é bom estar aqui. Porque ele viu a face de Deus. Ele viu a face de Deus, ele contemplou a glória de Deus. Mas por que Jesus quis mostrar a face dele para aqueles 3 homens? Qual foi o motivo de Jesus fazer aquilo? Lembrem, tendo em vista que Jesus estava indo para Jerusalém para morrer. Primeiro ponto, quando Jesus estava rezando e transfigurou-se diante dos discípulos, apareceram 2 pessoas. Quem eram? Moisés e Elias. Quem eram? Moisés e Elias. Um representando a lei, outro representando os profetas. Isso significa que no Antigo Testamento, antes de Jesus, ou até Jesus, os judeus tinham a Sagrada Escritura, claro, só o Antigo Testamento, né? Então a Sagrada Escritura para os judeus era dividida em 2 partes, lei e profetas. Uma, o Pentateuco, como nós hoje conhecemos, e outra, os profetas, os escritos dos profetas. Então a Sagrada Escritura para os judeus, até aqui, era isso, lei e profetas. Então apareceram 2 homens, a lei e o profeta, Moisés e Elias.
E por que apareceram essas duas pessoas? Por que especificamente essas duas pessoas? Primeiro, porque os dois conseguiram ver a Deus, mas não o viram face a face. Moisés viu a Deus na sarça ardente, conversou com Deus pessoalmente, diretamente, numa sarça pegando fogo, mas que não se consumia. Enquanto estavam no deserto, o povo judeu, atravessando por 40 anos aquele deserto, todas as vezes que Moisés ia conversar com Deus, ele entrava numa tenda chamada Tenda da Reunião. Deus descia e conversava com Moisés pessoalmente, mas Moisés não podia ver a Deus, ele tinha que colocar um pano para cobrir a face. Ele mesmo dizia: se alguém ver a face de Deus, morre, porque ninguém pode ver a glória de Deus e permanecer vivo. Elias também viu a Deus, depois de peregrinar no deserto, fugindo da rainha que queria matá-lo. Ele subiu a um monte, o Monte Horebe, e nesse monte Deus passou na brisa suave. E quando ele olhou para fora da caverna e viu Deus, Deus estava de costas. Ele viu Deus, mas não viu face a face. Jesus chamou esses dois, e chamou de verdade, em carne e osso. Não era só a alma, não era só um espírito, não era um fantasma dos dois, eram os dois mesmo. Porque eles mereciam ver a face de Deus. Eles não viram no Antigo Testamento. Na transfiguração nós encontramos Jesus no centro e a junção do Antigo e o Novo Testamento. Moisés e Elias e os apóstolos. Jesus chamou esses dois também, amados, porque estes dois, e aqui está o sentido também bonito de colocar esse evangelho para nós meditarmos dentro da quaresma, é que Moisés jejuou 40 dias antes de Deus entregar para ele as tábuas da lei. Elias peregrinou 40 dias no deserto antes de subir ao Monte Horebe. Então, amados, nós estamos com Moisés e com Elias dentro destes 40 dias para, no jejum e na oração, peregrinar nesse deserto para subir com Deus a um monte muito alto também. Jesus manifestou a sua glória diante de Moisés, de Elias, de Pedro, Tiago e João, estas 5 testemunhas, porque queria dar para eles uma preparação. Jesus estava caminhando para Jerusalém. Parece que ele tinha um foco: subir num monte. Este monte é o Monte Calvário. Mas antes de subir ao Monte Calvário, ele quis levar estes 3 homens para um outro monte, que é o Monte Tabor, para mostrar para aqueles discípulos a sua face divina, para que perante o segundo monte, que é o Calvário, eles não esmorecessem. Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, eles puderam ver a face divina. Quando Jesus mostrou a sua face divina, mostrou a sua glória, e eles experimentaram a glória de Deus, eles puderam ter certeza de que algo de muito especial, importante, bom, maravilhoso me aguarda depois desta vida. Jesus não podia deixar que os discípulos o vissem desfigurado na cruz, sem antes terem o visto transfigurado no Tabor. Porque vendo Jesus transfigurado no Tabor, eles tiveram forças para suportar o horror da desfiguração na cruz. Amados, assim nós vamos entendendo que quando Cristo manifestou a sua glória, Ele quis mostrar para mim e para você que nós temos uma finalidade. Jesus sabe que todo ser humano precisa de uma finalidade para viver. Todo ser humano precisa de uma finalidade para viver. Vamos pensar aqui comigo. Ninguém faz uma faculdade de medicina para trabalhar de gari. Ninguém faz uma faculdade de advocacia para trabalhar de doméstica, limpando a casa dos outros. Faz? Ninguém casa para ser infeliz. Casa? Não.
Tem que ter uma finalidade, não tem? Nós vivemos de finalidades, a gente tem que ter um objetivo. Nós temos que ter um objetivo em alguma coisa. Jesus nos mostra, amados, na sua transfiguração, que nós temos um objetivo na vida, nós temos uma meta na nossa vida, e a nossa meta, o nosso objetivo é o céu. O nosso objetivo é o céu. Nós precisamos caminhar em direção ao céu. Nós precisamos fazer com que a finalidade da nossa vida seja o céu, seja Deus. Quando Jesus mostrou para os seus discípulos a sua face divina, Ele quis mostrar que depois desta vida, vocês vão poder contemplar a minha face. Vocês vão poder contemplar a minha glória. E não só contemplar, mas participar desta glória. Participar desta visão. É isto que Jesus está querendo apresentar. E os discípulos precisavam ter esta força, esse ânimo, e neles, cada um de nós, algo de muito especial e importante nos aguarda. Mas olha só, nós precisamos nos esforçar, porque o céu é nosso por direito. O céu é nosso por direito, mas nós temos que merecer e fazer de tudo para alcançar e conquistar este céu. Peguem o folheto novamente, por favor, agora na segunda leitura. Vamos ver o que São Paulo nos orienta a respeito desta realidade. O que nos aguarda no céu, mas o que nos aguarda noutro lugar, dependendo da nossa atitude, da nossa vida, daquilo que fazemos nesta terra. Na segunda leitura nós encontramos São Paulo dizendo assim: sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Ele diz: já vos disse muitas vezes e agora repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O que é ser inimigo da cruz de Cristo? É não corresponder à vontade de Deus, é não buscar a Deus, é não se confessar, não comungar, não buscar a vida de oração, não estar nas práticas penitenciais. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Ser inimigo da cruz de Cristo é rejeitar a Cristo verdadeira e objetivamente. Ser inimigo da cruz de Cristo é não querer ouvir a voz de Deus. Olha só, no Evangelho nós escutamos a voz do Pai, né? Uma nuvem desceu e depois a voz: este é o meu Filho, no qual pus meu bem-querer, escutai-o, escutai-o. Nós somos ovelhas do bom pastor Jesus e precisamos escutar a sua voz. Ser inimigo da cruz de Cristo é não escutar a voz de Deus, através daquilo que Ele nos fala na Sagrada Escritura, no magistério. Ser inimigo da cruz de Cristo é não querer ter contato e intimidade com Deus na leitura frequente da Sagrada Escritura. Por exemplo, é inimigo da cruz de Cristo, e São Paulo vai dizer nesta leitura, aquele que busca agradar não a Deus, mas a si mesmo. Olha só, São Paulo vai continuar dizendo: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. E por perdição nós entendemos um lugar. Que lugar é esse? Tem que falar mesmo, é o inferno. O inferno. Estes inimigos da cruz de Cristo, a finalidade deles, o fim deles, o objetivo deles é a perdição. Vão se perder. Aqueles que não buscam fazer a vontade de Deus, o fim deles é a perdição. E ele continua: o Deus deles é o estômago, a glória deles está no que é vergonhoso, e só pensam nas coisas terrenas. Ser inimigo da cruz de Cristo é aquele que só coloca a sua esperança, a sua expectativa nas coisas desta terra, nas coisas que passam. São aquelas pessoas que não se preocupam com a salvação. São aquelas pessoas que não se preocupam com o céu. São aquelas pessoas que se preocupam com dinheiro, com posse, com bens, com status, com honra, com glória, com fama, com as coisas desta terra que passam. As coisas desta terra passam. Se nós nos preocupamos com as coisas terrenas, nós não vamos ver a glória do céu. Se nós nos preocupamos com as coisas desta terra, nós estamos perdendo a nossa salvação.
E São Paulo vai ser incisivo disso, ele diz, eu falo isso chorando, de São Paulo, chorando, por quê? Porque existem pessoas que, mesmo ouvindo a pregação de Paulo, e nisso a gente pode trazer, mesmo indo à missa todo domingo, mesmo estando sempre na fila da comunhão, podem perder o céu. Por quê? Porque colocam a sua esperança nas coisas terrenas, são apegados às coisas perecíveis, que não fazem sentido, são apegados às picuinhas, às coisas pequenas. Nós precisamos voltar o nosso olhar para o céu, e é isso que São Paulo vai dizer a seguida. Ele continua o pensamento dele dizendo, nós porém somos cidadãos do céu. Nós somos o quê? Nós somos o quê? Cidadãos do céu, ou seja, o céu é a nossa morada. O céu é nossa morada, nós pertencemos ao céu. Você, criatura, só foi criado, por isso criatura, você só foi criado para o céu. Por isso o nosso objetivo, a nossa finalidade tem que ser o céu. Você não foi criado para essa terra, você não foi criado para ser semente, você não foi criado para estar aqui. Nós não fomos criados para cá, nós somos criados para lá. Então, se somos cidadãos do céu, de lá aguardamos nosso Senhor, Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aqui vem, Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Agora aqui vem a chave principal para a nossa realidade, amados. Quando passar o vale de lágrimas desta vida, a quaresma chamada vida, quando nós morrermos e nos depararmos com o justo juiz e podermos entrar no céu, nós não só vamos contemplar a glória de Deus, mas depois da ressurreição final, depois do juízo final, nós vamos ter o nosso corpo glorificado no céu. É isto que nos aguarda, o mesmo corpo glorificado de Cristo, nós também teremos. Do jeito que Jesus brilhou, nós também brilharemos no céu. É isto que nos aguarda. Esse deve ser o motivo pelo qual nós vivemos, nos movemos e existimos, como diz São Paulo. Esse é o motivo. Se não for para isso, não faz sentido nenhum viver. Então, qual é o sentido da minha vida? O céu. Por que eu existo? Para ir para o céu. Por que eu faço as coisas nesta vida? Para ir para o céu. Só para isso. É só para isso. Se nós não agimos assim, amados, a nossa vida é a perdição, o nosso foco é a perdição. São Paulo vai continuar dizendo algumas palavras e no finzinho ele vai se despedir daqueles que ele trata e considera como amigos. Ele vai dizer, assim meus irmãos, a quem quero bem, dos quais sinto saudade, com minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Vamos repetir? Continuai firmes no Senhor. Mais uma vez. Continuai firmes no Senhor. E assim a gente fecha. Para que nós possamos alcançar a glória do céu que está reservada para nós, nós precisamos continuar firmes no Senhor, não em nós mesmos. Não deposite a confiança no Senhor. Alguns domingos atrás nós ouvíamos da Sagrada Escritura, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia em si mesmo. Nós não devemos depositar nossa vida, nossa esperança, nossa expectativa nas coisas que passam. Nós devemos confiar no Senhor. A nossa expectativa é em Deus. O nosso fim é Deus. A nossa finalidade é Deus. Somos concidadãos do céu. Cidadãos do céu, concidadão dos santos. Nós precisamos fazer de tudo para ir para aquela morada. Não essa. Tudo isso aqui vai acabar. Tudo isso vai acabar. Mas algo de precioso nos aguarda. Por isso ouvimos o Evangelho de hoje. Por isso, vale a pena suportar o calvário da nossa vida. Vale a pena suportar os sofrimentos da vida presente, como diz São Paulo. Vale a pena. Vale a pena porque depois deste sofrimento tem algo especial. A finalidade de Jesus não era a cruz. A finalidade de Jesus não era a cruz. Tanto é que a cruz está vazia. O sepulcro está vazio. A finalidade de Jesus é o céu.
A finalidade de Jesus é nos levar para o céu, mas para isso ele teve que carregar a cruz. Por isso que nós também, à semelhança dele, carregamos a cruz da nossa vida. Por isso vale a pena sofrer, só por isso que vale a pena sofrer. Vale a pena sofrer porque depois do Calvário teve a ressurreição. Vale a pena sofrer porque depois do Calvário da nossa vida vai ter a glória que nos é reservada lá no céu. E precisamos fazer de tudo para alcançar esta glória. Por isso, permanecei firmes no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso.